Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá sendo falado tão banalizado aí, né, nas redes sociais, mas que na verdade a gente percebe que ele não está sendo falado de maneira muito verdadeira, assim. Então, estou aqui hoje com o Ivan, que eu adoro, falando sobre esse tema importantíssimo, que é o tema de relacionamentos tóxicos, sabe? E de uma maneira muito diferente da forma como vocês estão acostumados a ver, né? Então, eu sou Cristina Strasburger, psicóloga, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Oi, gente. Obrigado pelo carinho sempre, minha querida, que eu tanto aprendo com a sua fala, com o seu olhar para o mundo. Isso. Eu sou Ivan Francisco, terapeuta sistêmico, e estou aqui para servir quem nos ouve de um jeito amoroso e respeitoso. Porque falar de relacionamentos tóxicos, a gente tem que sair primeiro desse lugar do modismo, né? O que se tornou um relacionamento tóxico? Que nomenclatura essa tem se dado a tanta coisa, com tantos movimentos de olhar para um relacionamento, mas não se fala de quem vive esse relacionamento, né, doutor? Então, esse assunto é um lugar de escuta também, de fala e de acolher tanta gente que vive ou que viveu um relacionamento tóxico e ainda tem adoecimentos devido a isso, né? É verdade, Ivan. Eu falo assim, né? Para a gente entender do relacionamento tóxico, a gente precisa entender e deixar muito claro o que que é um relacionamento funcional, né, Ivan? Porque o relacionamento, eu falo que a base dele, a parte mais importante, é a reciprocidade, essa relação de troca, né? Então, às vezes a gente percebe, e nós vamos, né, descrever muito claramente sobre isso, a gente percebe como que, às vezes a pessoa chega num lugar que ela fala, ela vai pegar ali um vídeo na internet, né, numa rede social, e falar, eu tô num relacionamento tóxico. Mas será que ela é a pessoa tóxica que está confundindo uma insegurança, uma dor, um medo e está entendendo um relacionamento de maneira disfuncional? Então, às vezes a pessoa está nesse lugar, às vezes infantil, às vezes num lugar de pouca troca, às vezes num lugar muito mais de filha. Então, por isso que a gente vai dar uma clareada nesse sentido aqui, né, Ivan? Do que realmente é esse tipo de relacionamento. Isso, eu falo muito que a pessoa já vem de relacionamentos e vai para um outro relacionamento com aquela referência que ela tem de vida, né? Estou falando aqui arrepiando, do que ela viu entre os pais. Por isso é Hum. tão importante atualizar do momento quem que eu sou, qual o olhar que eu tenho para o relacionamento, porque muitas vezes eu quero achar um culpado por que não deu certo. E eu acabo não assumindo o meu lugar também de estar tóxico comigo mesmo, né? E não saber lidar com isso. Faz muito sentido essa fala e ela acolhe, eu acho, ela abarca muitas coisas, muitas questões que a gente vive no dia a dia nos atendimentos, né? Isso, porque nem todo relacionamento, né, Ivan, tóxico, ele nasce da maldade. A maioria das vezes ele nasce da dor. Então, às vezes, por uma questão de insegurança, por uma questão de autoestima baixa, a pessoa começa a ter medo de perder o outro. E quando ela tem esse medo, ela começa a cobrar do outro alguns posicionamentos de questões que não são interessantes, né? Então, um exemplo aqui, a pessoa proíbe, um ponto principal que eu vejo muito lá no consultório, a pessoa ela proíbe o outro de fazer algo. Então, fala assim, não, dos dois adultos se relacionando, proibindo o outro de fazer algo. Eu falo no consultório, não existe proibição em relação afetiva, existe negociação, tá? Então, um dos pontos principais que eu percebo é que as pessoas confundem isso, né? O relacionamento funcional, gente, ele é um relacionamento adulto que demanda muito reciprocidade, equilíbrio, tá? Então, vamos ficar muito atentos a essas questões dos vídeos que a gente tem visto, e eu falo que é tão importante saber a dinâmica de vídeo quando você vai ver da internet. A dinâmica funciona como? Você grava 5 vídeos, um segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um que você fala sobre se o outro é tóxico, o outro que você fala que eu sou tóxico, o outro fala que não tem toxicidade em nada. E aí aquele que dá mais certo, viraliza mais, as pessoas colocam no ar. Aquele que não funciona, a pessoa arquiva. Então vocês percebem? Não vamos acreditar nisso. Vamos pensar o ponto mais importante. Se eu estou num relacionamento tóxico, será que sou eu a tóxica? Ou será que é o outro? E se eu sou
a vítima, entre aspas, dentro desse contexto aí, por que que eu me mantenho nessa relação? Então, eu acho que são pontos que a gente pode começar a pensar, né? E falar sobre aqui, né, Ivan? Será que eu Isso. estou na posição de vítima? Será que eu estou nesse lugar? Será que eu sou a tóxica e estou acreditando que o outro aqui é? Eu falo muito que por um tempo, né, quando você fala do comando, né, que a pessoa quer, tipo assim, mudar, proibir, né, que não é isso um relacionamento, por um tempo, a outra pessoa que está no lugar de vítima, ela mantém no lugar de se achar muito poderosa, porque alguém está dando um comando na vida, que alguém, não, você não vai fazer isso, ele não quer que eu vá, e aquele adoecimento sutil, ele vai escorrendo cada dia mais para um relacionamento, e a pessoa depois não começa mais nem a existir dentro da relação, porque ela tem que ter um comando, uma dependência. E quando duas pessoas estão adoecidas em um relacionamento, é como se tivesse duas crianças que moram na rua e elas querem ajudar uma outra. Só que elas não têm maturidade para ajudar, elas querem eu te protejo, também te protejo. E aí fica uma demanda familiar, porque a pessoa não vem com soluções da família, porque às vezes ela não consegue olhar e quer que o outro a salve, a carregue e faça dela uma pessoa que ela mesmo não consegue às vezes nem lidar com aquela grandiosidade do que ela criou, né? Por quê? Porque o controle, né, Ivan? Ele É, não é força, ele é medo disfarçado. total. Então, às vezes, a pessoa está com tanto medo, ela tem tanto medo, e aí a gente pega a questão da infância aí, né? Então, sobre a questão da infância, o que que pode ser? Tem dois caminhos aí. Ou a gente começa a observar o relacionamento dos pais, e sem a gente ver, gente, a gente está imitando. Imediatamente a gente começa a imitar. Eu dou o exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da trilha. A gente fala que já existe uma trilha já traçada que foi construída pelas pessoas que exercem a nossa função e pelo nosso pai e nossa mãe. Então, eu vou entender o que que é mulher a partir do que minha mãe foi e é o que que é o homem em relação ao meu pai, ali, ou quem exerce a função, e a dinâmica dos dois. Então, o relacionamento é isso que eu enxergo deles. Se a gente vacilar, a gente está nessa trilha aí já definida. Se eu percebo que eu vejo e não é um relacionamento funcional, que eu acho interessante, e para a gente observar isso, gente, tem que ter muita atenção, porque na verdade, quando eu entro na relação, eu fico querendo que o outro tenha a mesma relação dos meus pais, e se ele não tem, eu entendo que ele que está errado. Então é muito importante a gente criar essa primeira consciência. Eu acho que parte daí, da gente sair da repetição, né, do amor cego, essa repetição incondicional, essa lealdade familiar, e começar a observar que existem outros tipos de relacionamento e relacionamentos muito funcionais, tá? Então, eu acho que aí é Isso. o primeiro ponto, não é? Quando a gente estava falando, né, aqui antes, como que é importante, eu falo assim, tem curso para tanta coisa, né? Tem curso, vai tirar sua carteira, você vai graduar, tá? E o relacionamento, qual que é que lugar que eu fico? Porque se eu tenho uma referência de sofrimento no meu sistema, é que eu sou emocionado com Ah, eu adoro, eu eu adoro. vou ficar naquele sofrimento também, porque eu sou muito mais leal ao sofrimento, né, do que, não, é do meu sistema, eu não estou ligado no sofrimento, eu estou ligado no sistema que sofreu. Quando eu vi uma mãe também sofrer abusos ali naquele lugar, é como se no meu lugar eu penso assim, mas eu posso ser um pouco mais feliz do que a minha mãe? Como que é para que a minha mãe me veja feliz no meu relacionamento? Como que eu preciso ter essa consciência? E isso começa quando eu posso permitir fazer uma diferenciação do meu sistema. E é uma diferenciação que é feita com respeito, com honra e Uhum. não deixando nada para trás. É dando um lugar àquilo e levando a sua vida para um lugar de gratidão à vida que a sua mãe te deu, que seus pais te deram, para a gente ficar num lugar agora mais leve com a nossa referência. Porque aquela família, ela é da minha mãe e do meu pai. Aqueles filhos são filhos da minha mãe e do meu pai, né? Aquela não é a minha família no sentido, é a família da minha mãe, né? Então eu tenho que achar o meu lugar nesse sistema para achar o meu lugar no mundo e nos relacionamentos. Você falando sobre isso, Ivan, sabe uma das coisas que eu percebo muito? É, Às vezes a pessoa, ela vê que não tá saudável, então ela vai ver relacionamento do pai e da mãe, que às vezes é disfuncional, mas funciona, né? No entendimento dela. É um relacionamento disfuncional e ela fica tão focada em querer mudar o relacionamento dos pais, ao invés de entender que a estrutura é deles, eles que estão estruturando o relacionamento dessa forma, você vai conseguir mudar depois de adulto a sua estrutura dentro da sua relação atual. E normalmente, se você está num relacionamento que às vezes a mãe fala mal do pai o tempo inteiro, o pai fala mal da mãe e vira aquela brigaiada e tenta triangular com um dos filhos e todo mundo saindo do seu lugar, né?
Às vezes você quer entrar muito no lugar de mãe da sua mãe para tentar ensinar para ela algo e você fica desfocando da sua vida, né? Voltando o olhar para ali para trás em relação a essas questões e você esquece que a construção de vida de um relacionamento funcional saudável, ela é sua. E quando a gente percebe que isso acontece, às vezes a família de origem ali, ela vai te colocar, te julgar. Uhum. Então você vai perceber assim, não, o seu marido é isso, não, isso aqui tá errado, você não pode fazer isso, não. Baseado na estrutura de relacionamento deles. Então, pra gente ter essa clareza, e às vezes a gente sair dessa lealdade familiar, desse amor cego, e falar assim, não, mas eu quero estruturar meu relacionamento assim. E não julgar os pais no tipo de relacionamento deles, não querer que eles mudem a relação deles, eu acho que é um ponto muito importante. Importantíssimo. E eu falo o seguinte: quando você fala mal do relacionamento dos seus pais, você veio de onde? Você fala mal de quem? Qual que foi o fruto do relacionamento? E aí eu posso entender que eles tinham, naquele momento, os melhores movimentos da vida deles, né? Quase que estavam na loucura para pagar as contas, para um tanto de coisa, e nós viemos daquele lugar. Porém, agora eu posso ter a consciência de que eu posso fazer do meu jeito, sem querer a mudança de tudo que eu vivi, não aceitação, não concordância, que para mim um dos maiores adoecimentos é a não concordância, né? Quando a gente fala dos relacionamentos tóxicos, eu não concordo, é assim, você está vivendo esse relacionamento, e ele existe tanto com um pai, com uma mãe, né? E aqui nós estamos falando respeitosamente, né? Então eu Isso. também, às vezes, eu preciso de praticar a distância amorosa, né? Eu amo, mas eu não estou convivendo nesse momento porque eu preciso me curar primeiro, saber quem eu sou. Eu não estou abandonando ninguém, mas eu preciso de um olhar, eu acho que de uma volta para a nossa presença, porque às vezes a relação mais difícil que a gente às vezes compromete é com a gente mesmo, de não olhar para a verdade, para tudo, né? Então, quando a gente fala desse relacionamento aqui, a gente está abrangendo assim uma esfera muito grande, né, doutora? Eu concordo completamente, sim, o Ivan. E o que que eu percebo, gente? Por isso que quando a gente vai perceber essas questões, né, da funcionalidade, uma das coisas que eu acho que as pessoas têm mais discutido hoje e que tem menos, que faz menos sentido pra gente, né? É a questão da não reciprocidade. Então, você vê em várias situações, às vezes a pessoa falando, o homem que tem que fazer tudo, ele tem que fazer isso, ele tem que prover, ele tem que me priorizar, ele tem que abrir mão da vida dele por mim, ele tem que fazer isso, ou vice-versa, Uhum. tá? Não, a mulher tem que ficar na disposição, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar de mim, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar Uhum. do. Então, quando você começa a perceber, gente, eu acho assim, pra gente começar assim, a reciprocidade, eu acho que é o nosso ponto central, né? Então, a relação, gente, adulta, eu adoro muito aquela frase que fala, né, dos pais eu recebo, para os filhos eu dou, para todos os outros adultos do mundo eu troco. Então você percebe que eu tô recebendo 90% dos pais ali, quando eu sou pequenininha, né? Então eu choro, ele paga minhas contas, meu pai e minha mãe, eles, né, na melhor das possibilidades, né? Aí ele passa 90%, eles ficam acordados porque a gente tá doente. Eles passam muito 90% pra gente e a gente dá 10. Quando você entra numa relação afetiva, gente, é 50-50. Então eu faço 50 pro outro, é o equilíbrio, né? E o outro faz É, 50 por mim por mim. ali, numa engrenagem que eu faço por ele, e ele tem vontade de fazer por mim, e eu tenho vontade de fazer por ele. Então, uma relação adulta de alinhamento e comunicação. Eu adorei isso. Então, quando a gente sai e vai para esses opostos e às vezes muito radicais, é sempre o outro que É. faz por mim, ou gente, tá muito desproporcional. Às vezes eu viro pro outro lá, né? Às vezes uma conversa e tudo mais, eu falo assim, gente, qual que é essa lógica que o outro faz tudo, eu não faço nada, É. ou vice-versa? Por que que o outro vai estar nessa relação? Aí eu falo por dois motivos. Se você está recebendo demais, tem alguma coisa errada. Se a pessoa está te prometendo demais, você tem que ficar. Nada na vida é desproporcional assim. Ou é golpe, a pessoa de alguma forma tá fazendo com uma má fé, então tô fazendo demais, ou é autoestima muito baixa, que ela se sente pouco merecedora. Então, assim, de nenhum jeito essa relação que tá desproporcional, ou de muita entrega, ou de muito pouca entrega, ela é saudável, tá? Em nenhuma das duas posições você Uhum, esteja. uhum. E eu falo, né, que isso tudo vai gerando vínculos, né, disfuncionais ao mesmo tempo. E quando você fala dessa questão, eu falo, a pessoa, ninguém, eu tô num relacionamento tóxico porque não faz nada por mim. Tá,
Peraí, mas ele fazer tudo para você também, não deixar você fazer nada, não diga que. Tá Viu esquisito. aonde que nós chegamos no lugar? Porque eu falo o seguinte: quando você faz demais para o outro, você está dando a ele um certificado de incapacidade. E ele se perde naquele lugar. Então, o lugar do relacionamento tóxico, ele passa por vários vieses. Não é só naquele viés de que, ele não faz nada por mim. Tá? E o que ele deixa eu fazer? Às vezes eu atendo alguém que a mulher comprou um carro. O marido não deixa ela dirigir porque acha que ela não sabe dirigir bem. Então, peraí. Onde que está esse lugar? Né? Porque o casal ele tem que ter um acordo. Olha, isso eu não consigo, isso eu consigo. Porque aquela pessoa que começou um relacionamento lá com 17 anos, 18, 19 e seguiu, tá. Mas o que tem daquela pessoa agora? Qual a projeção que eu tinha com você? O que você me entrega agora? E aí esse lugar que é o lugar da troca, o lugar do equilíbrio, né? Porque se eu faço demais para o outro, um dia ele vai me pagar com alguma coisa. E pode ser com muita raiva, com muita ira, porque eu vou apequenando o outro no sentido de falar, eu faço tudo. Isso também, gente, é estar em um lugar que é tóxico. Percebe? Tanto no fazer demais, né, Ivan, É. quanto no receber demais. Então, uma pessoa fala assim: tô sobrecarregada, eu que faço tudo, se não fosse por mim, o outro não daria conta de nada. Se eu morrer, o outro morre junto. E eu falo assim: gente, quando você fica nessa posição de fazer tudo, por isso que eu falo que a gente aqui, a nossa intenção, né, Ivan, não trabalhar a questão só da posição ao outro é tóxico sem uma autorresponsabilização. É entender, será que eu estou nesse lugar tóxico que às vezes, por medo, insegurança, eu sou a pessoa tóxica, porque às vezes você tem uma visão de relacionamento onde você é o tóxico, ou será que eu estou no lugar de muito pouca potência? Porque quando eu faço demais, eu entro com uma sensação de muito empoderamento, tá? E o outro se sente, gente, você fala assim, mas o outro tinha que ser grato. Não. Eu escuto muito isso. Às vezes o outro está se sentindo humilhado. Então, quando você faz demais, você é empoderado. Quando você recebe demais, você se sente humilhado. Nenhum dessas duas posições. E a gente quer muito trabalhar a parte da autorresponsabilização. Porque, igual eu falei, se eu estou num relacionamento tóxico, gente, eu tenho muita responsabilidade nisso. Que seja de continuar nesse lugar, né, Ivan? Ou que seja, porque se eu não estou saindo dali, tem um sintoma meu associado, né? Você percebe? Independente de eu ser a tóxica ou não, tá? Eu falo que saber o seu lugar te cura muito. Porque em alguns movimentos, o que eu mais sinto é que é muita expectativa. A expectativa não cabe. Eu falo muito isso. Traz pro peito. Coube aqui? Não, então tá maior do que pode ser. É. Eu falo aqui. Traz pro peito. Porque senão eu trago para um lugar e aí isso tudo vai gerar o quê? Um desequilíbrio. Né? Onde tem uma emoção fora do lugar, né? A gente vai falando, o corpo vai sentindo, Vai interessante isso. sentindo, a gente vai sentindo. É como se eu tivesse num lugar que eu não tenho mais ali aquele formato e eu fico tentando me moldar para chegar naquele lugar. E quando eu falo disso, gente, desse relacionamento também, a gente precisa de abranger um tanto de lugar. Os amigos. Nós temos amigos, às vezes, que são tóxicos. E às vezes eu tenho uma dívida porque um amigo meu me fez algo na minha infância. E eu vou para o mundo dos adultos, olha, o sistema chegando. É. E é como se eu tivesse uma dívida com aquela pessoa que talvez brincava comigo na escola. Que não... E aí eu aceito tudo que ela está fazendo agora, porque é como se eu tivesse uma dívida. Então eu falo isso. A gente tem que zerar as dívidas com quem fez o bem e com quem fez o mal. A dívida precisa de acabar. Porque eu também fico num lugar tóxico porque eu preciso tivesse uma dívida. E, Que dívida que é essa, né, doutora? sem dúvida, porque assim, gente, quando você vai pensar, né? Igual a gente fala, né? Dos pais eu recebo, para os filhos eu dou, ali até os 18 anos. Para todos os adultos eu troco. Sabe o que eu vejo as pessoas pesarem muito a idade adulta? A pessoa vira pra mim e fala assim: ai, Cristina, adulto é ruim demais, é só pagar boleto, é só, sei lá, ser controlado, ou é ter que fazer o que que a esposa quer e tal. Eu falei: gente, sabe por que que o ser adulto tá pesado? Sabe por que que o casamento tá pesado? Porque não tem troca. E porque a vantagem do ser adulto pra mim, eu falo, é que a gente não é obrigado a nada. Então, quando eu sou adulta, eu escolho. Então, quando você, de alguma forma, tá cobrando demais do outro, porque a gente fala, gente, são dois adultos escolhendo estar juntos, né? A nossa liberdade que nos prende. Eu adoro aquela música que fala isso. Maturidade. A nossa liberdade que nos prende. Eu escolho estar com o outro. Às vezes, quando eu vi lá o relacionamento do meu pai e da minha mãe, né, ou dos meus avós,
a dinâmica do casamento ela era muito diferente, né? Então eu falo, crise é tudo aquilo que funcionou até ontem não É. funciona mais hoje. O peso, às vezes na idade da minha avó e tudo mais, de uma separação, ela era gigantesca. Uhum. Às vezes de uma dependência financeira, ela era gigantesca. Então compensava às vezes ficar naquela posição. Agora, o que que a gente percebe hoje? Mudou muita coisa. Outra Então, coisa. assim, agora a gente fala que é uma escolha mesmo. Aí a gente veio até conversando sobre isso, né, Ivan? Gente, pelo amor de Deus, não falar que é isso. Ah, mas eu tô casado pelos filhos. Ó, nós falamos isso agora A gente mesmo. falou isso no caminho, então a gente não pode É, deixar de falar aqui. é. Eu tô casado por causa dos filhos, gente. Não existe isso, não, pelo amor de Deus. Ó, imagina Injusto. que injustiças com os filhos, né, Ivan? E o peso que eles vão entender e o que eles vão replicar isso durante a vida deles, né? Então, quando a gente consegue entender que são dois adultos que escolhem estar juntos, que a engrenagem é eu faço pelo outro, o outro tem vontade de fazer por mim, ele faz por mim. Ah, mas eu faço. E aí, a comunicação entra muito nisso, né, Ivan? Eu É. preciso demonstrar para o outro, gente, o que que eu tô querendo, talvez eu tenha me sentido sobrecarregada. Eu preciso O virar para o outro e falar manual. assim, o manual que a gente fala, né? Eu falo assim, ô fulano, vamos sentar aqui, vamos definir assim, não tá legal para mim, eu tô sentindo sobrecarregada. Mas com foco na solução. E Então você não na vira culpa, né? não na culpa, É. porque aí você fala, mas isso é óbvio, ele tinha que saber, isso é uma coisa lógica. Gente, o outro não tem o mesmo tipo de raciocínio, a forma. Nem o amor, o tipo de amor, né, que a gente falou, nem a linguagem do amor, Uhum. nem a mesma forma de raciocínio mesmo. Se for uma atenção difusa, uma atenção concentrada, eu preciso falar com o outro e ajustar com o outro, né? Então isso é importante. Aí o Ivan tá falando sobre a questão das relações, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes tá lá no consultório, ela fala assim: ah, meu relacionamento tóxico. Você tá percebendo que você tem um relacionamento tóxico no seu trabalho? Porque relacionamento Ressonância. no seu trabalho, porque a entrega tá desproporcional. Então, talvez você tenha feito muito mais do que você tem É. recebido financeiramente. Às vezes está na sua relação com o seu irmão. Uhum. Às vezes você está numa posição maternal com uma irmã sua. Então você tá. E aí e às vezes você vem tentando compensar na relação afetiva. Isso. Ah, eu tô fazendo demais pela minha irmã, É, que já é uma relação de adultos, é. que é uma relação de troca, e aí eu chego e desconto meu marido. Porque eu tô lá fazendo com minha irmã e eu acho que o marido ele tem que fazer por mim. E aí vai ficando uma relação desequilibrada em todas Desequilibrado. as Doentia. instâncias. Doentia, né? É, Que adoece os dois os dois lados aí. lados. O E sistema fica doente, né? o sistema. Então, assim, vamos tentar, gente, assim, ficar muito claro nessa organização, assim, do que é a relação. Né? A gente gosta muito, né? Eu tenho até um livro que eu adoro da Adriana que fala seu lugar, sua A força. sua força. Então, assim, se eu tô no meu lugar de esposo, o que que é o lugar de esposa e de marido ali? Dois adultos que escolhem estar juntos numa relação de troca. Eu tô no lugar de mãe, de uma criança. O investimento meu vai ser maior. Eu tô no lugar. Gente, eu sou no lugar de uma mãe, de um filho adulto. Cuidado, eu não fico no mesmo lugar de um filho criança. Então você começa, às vezes, querer controlar a vida do filho adulto, querer ensinar para ele algumas coisas. Então, vamos ficar atento nisso? Será que na relação de profissional? Será que é de sócios? Né? Então fica com vergonha ou com medo de falar com o outro. Quando a gente fica muito claro, a gente entende muito, né, o que que a gente quer e a gente consegue passar essa comunicação de forma clara, e às vezes o outro vai virar e falar assim, mas se quiser eu sou assim. Se É, quiser eu sou é o assim. efeito Gabriela, né? É. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Então, se a gente percebe isso, né? Aí a gente vai, nossa, fulano, mas assim, eu te agradeço, mas porque desse jeito, pra mim, não vale a pena, tá muito desproporcional essa entrega, né, Ivan? Muito. Quando você falou aí, me veio aqui na hora, quando você falou das pessoas, o sacrifício, como se o amor fosse o sacrifício, né? É, e aí a pessoa tem a obrigação de dar conta de tudo. E aí eu falo, cuidado com a obrigação. Ela te mata e mata quem recebe. Precisa ter uma maturidade para lidar, porque eu falo assim, criança não sai de casa para relacionar, criança não finaliza um relacionamento, quem finaliza é o adulto, quem conversa é o adulto, quem suporta olhar para o outro e falar, mesmo doendo, eu respeito a sua escolha de não ficar, é o adulto, porque a minha criança vai ficar rejeitada na hora. Vai. Que criança que quer ser rejeitada e deixada em algum lugar? Nenhuma. É. Então, quando eu falo disso e as pessoas vão, né, nesse sacrifício, os antigos têm os ditados que eu amo, né? Ó, cuidado com esse negócio de fazer das tripas coração, né? Tô fazendo de tudo para dar certo. Tá, e se essa tripa arrebentar, o que que acontece? Eu não já sabe, não vou nem falar, né? Vai feder tudo. Então, nós temos que ter um limite de entender que o outro não tem para dar o que eu estou buscando no meu sistema.
Gente, é muita coisa para um relacionamento. Às vezes eu quero que a pessoa me ancore, que ela seja o financeiro, que ela seja o provedor. Ela não consegue, ela não tem essa estrutura, porque ela também tem as dores dela. Um casal, ele cura na unicidade, depois, pá, sobem, unicidade. Mas o caminho, ele é único. Eu posso ancorar, eu posso colocar a mão aqui, ó. Isso aqui é um ancoramento. Agora, se eu puxo, é desconfortável. Fica desconfortável para mim, para o outro. Por isso que eu sempre falo, quem começa um relacionamento é um adulto. Quem finaliza também é um adulto. Seja esse relacionamento profissional, seja um relacionamento de amizades, mas nós precisamos de uma verdade que me leva para a solução, né? E não um lugar que eu fico o tempo todo romantizando que as coisas têm que ser do meu jeito. E aí eu não aproprio de nada, eu não tenho força, né? Eu concordo, assim, completamente, Ivan. E por isso que eu falo assim, gente, vamos pensar, vamos começar pensando na gente mesmo, assim. Então, quando você pensa na relação, fala, será que eu tô pesando essa relação? Né? Será que eu tô cobrando demais do outro? Às vezes as pessoas falam comigo, ah, mas eu quero que a pessoa cuide de mim. Eu falei, gente, vamos cuidar com as palavras, pelo amor de Deus. Quem cuida é pai. Então, assim, ah, eu quero que meu marido cuide, que ele pague, que ele faça tal coisa, e vice-versa, tá? A esposa, às vezes. Não, é ela que tem que cuidar de mim, ela tem que fazer comida. Eu cheguei, ela não fez a comida pra mim à noite e tal. Falei, gente, primeiro tem um alinhamento de equilíbrio. De equilíbrio. Então, a gente fala, aqui a gente não tá contra nada. O que a gente vai definir aqui é a questão do equilíbrio. Ah, a gente escolheu entre nós dois aqui, tá muito equilibrado, que um paga, o outro cuida da casa. Ou os dois dividem as contas, metade, metade. Ou eu fico mais responsável pelos filhos e tudo mais, ele fica mais responsável por isso. E isso é o equilíbrio. A gente precisa chegar e entender como que os dois estão contribuindo. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa de fora do Brasil e a gente fala essa coisa muito da relação de troca, né? Aí a pessoa falou assim: Ô Cristine, aqui a gente não fala relação de troca de adulto, a gente fala relação de contribuição. Contribuição. Aí eu tô assim, na verdade é essa palavra mesmo de contribuição. Só que às vezes, eu falo até por uma cultura, às vezes do Brasil, tá? Às vezes eu chego contribuindo, o outro fica numa posição paternal, ou em relação à infantilidade, infantil, então ele vira e fala assim, o outro fez pra mim, obrigado, te agradeço demais. E fica sem Obrigado. contribuir também. Ele não contribui, porque ele entende, porque todas as vezes que existe esse desequilíbrio, Ivan, a nossa mente, ela entende como? Ele é meu pai. E se ele entende que ele está me entregando muito mais do que eu estou fazendo por ele, ele vai entender, ele é meu pai. Você tem uma segurança muito grande desse relacionamento, imaginando que a gente não vai sair desse relacionamento em nenhum contexto. Opa, ele é meu pai. O que vai acontecer? Baixar a atração física pelo outro. Essa demanda ela é sempre, né? Aqui nós estamos um lugar de adultos, então podemos falar disso. Isso, Olha, você isso. precisa saber o seu lugar no seu casamento, É. né? Como que ele vai te olhar como desejo se você o tem na sua alma, como se ele fosse a pessoa responsável por você, um pai, ocupando um pai, procurando um pai. O desejo vai embora, isso vai acontecer. E aí começam essas cobranças, essas relações, e o que acontece? Não tem lugar para o amor, porque pesa, sacrifício. Por isso que eu falo tanto, resolva primeiro as suas questões emocionais, os seus mimimis familiares, busque algo que te sustente. E quando eu falo buscar algo, companhias, amigos mais maduros. Eu não estou falando que é obrigação de ninguém ir ali fazer uma terapia. Se pode fazer, que bom. Não é porque você É. não faz que você não é melhor do que ninguém. Porém, você precisa assumir esse lugar. Né? Eu lembro que uma vez eu participei de um podcast e a minha fala viralizou e foi assim, eu tive de levar isso para terapia, porque eu só recebia elogios, aí um dia chegou pesado, né? Porque as pessoas não entenderam, muitas pessoas aplaudiram, publicaram, né? Eu falei, nossa, como diz o meu pai, fiquei afamado. É. E aí eu lembro que eu falei o seguinte, o homem que casa e que depois do trabalho não volta para casa, que vai para casa da mãe. Aí mas a mãe dele que criou, eu falei, gente, eu não estou falando em não ir na casa da mãe. Eu estou falando que o lugar dele agora é de chegar naquele sistema dele e falar com a companheira. O terceiro turno começa pra gente agora, né? O jantar, nós vamos dividir o quê? Como vamos fazer? Não, mas aí eu quero voltar só quando tudo está resolvido dentro da casa, porque o outro lugar ainda é quentinho para mim, né? E eu falo disso num lugar de que o relacionamento não suporta quando você ainda está casado com uma mulher e está casado com o seu sistema. E, gente, é com muito respeito que eu falo isso, não é abandono, é saber que agora você precisa de cuidar dos seus filhos. Os filhos da sua mãe, ela vai cuidar, não é você é irmão.
E percebe assim, né? Igual a gente fala, né? É claro que, ô, gente, não é fácil assim, não, né? O Ivan falou isso no começo do podcast e eu achei muito importante, assim, muito pertinente, assim, a gente pensar. Essa questão muito da contribuição e essa questão muito da gente aprender. Gente, eu brinco lá, igual a gente falou, o Ivan falou, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a se relacionar. Eu tenho que aprender. Ô, gente, deixa eu ver que eu acho que eu tô tendo uma dificuldade em ser esposa, que eu acho que eu tô entrando como filha, eu tô entrando como mãe. Então, deixa eu ver onde que tá meu posicionamento aqui. Às vezes a gente entra, e isso é dinâmico, tá, gente? Eu falo que a gente se vigia o tempo inteiro. É o orar e vigiar. Eu brinco com o pessoal lá e falo assim, e eu faço isso todos os dias, tá? Orar e vigiar. E na hora que eu vejo, eu tô passando, opa, eu entrando no lugar de mãe aqui. Aí eu volto um pouquinho, na hora que eu vejo, eu tô entrando no lugar de filho. Aí eu volto, e você fica nessa estruturação de equilíbrio constantemente, muito relacionado à questão da gente ficar se vigiando, né? Então, às vezes você tá lá e o sistema puxa a gente. Vai Sedutor. visitar sua mãe um dia. Sedutor. Sedutor, na hora que eu ver, você vai um dia, dali a pouco você vai dois, dali a pouco você tá criando justificativa na sua mente para ir todos os dias. E às vezes, aí é importante o outro, às vezes, entrar com posicionamento para te esclarecer. Virar e falar assim, ó, por exemplo, né, se eu fosse lá, vou um dia na casa da minha mãe, dali no outro dia eu saio do trabalho e vou na casa da minha mãe. E tem algumas peças, algumas situações que na hora que a gente vê, a gente entra de novo. Ah, mas é só agora porque tá frio. É só agora porque tá perto do aniversário. Não, mas foi só essa semana porque eu não tava sentindo muito bem. Toda semana vai ter uma justificativa. Aí o outro vira e fala: "Ô, fulano, você não tem percebido que você tem ido muito lá, assim? Quem sabe a gente organiza mais ou menos um equilíbrio aqui pra gente fazer assim, assim, assado." Gente, às vezes a outra pessoa ela não percebe. Então, por isso que a gente precisa. E eu achei engraçado dando um exemplo pra você sobre relacionamento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim, ela falou assim: "Ah, Cristina, já tô, sei lá, 30 anos casada, cansei, não vou ficar investindo nesse relacionamento, já investi por 30 anos e tal." Aí eu falei assim: "Ó, você tem cachorro em casa?" Ela falou: "Tem." É a mesma coisa você virar e falar assim, ó, ah, já dei comida, já dei bebida, água para esse cachorro todos os dias durante 15 anos, vou dar mais não, cansei. Não vou dar mais não, já tô tá cansada, tá desproporcional. Eu falo, no momento que você deixa, isso você nunca faria, no momento que você deixa de investir Uhum. no equilíbrio, na relação, em atualizar o relacionamento, porque vai mudando, tem os ciclos de vida, né, Ivan? Uhum. Eu tô agora casado de pouco tempo. Eu tenho um relacionamento onde eu sou namorada. Depois eu viro noiva. Depois eu tô casada. Depois eu tenho filhos. Gente, esse contrato ele tem que ficar sendo O realinhado. tempo todo. Acordos novos, todos os momentos em que o casal tem conversa difícil, né? Porque é Isso. necessário ter essa conversa, né, doutora? E é importante que a gente não confunda dificuldade no relacionamento com relacionamento tóxico, Tóxico, tá? é isso. A dificuldade, gente, é às vezes uma questão de mudança de A vida ciclo. acontecendo. É a vida acontecendo. É. É, às vezes, uma situação de sobrecarga. Então, assim, nossa, tô trabalhando demais. Essas questões até de falta de dinheiro. Às vezes a gente tá cansada, às vezes todo mundo tá tentando trabalhar mais. Então, é sentar com o outro e ficar realinhando esses combinados e ficar reequilibrando, né? E com foco, gente, muito na solução. Não é um foco na reclamação. E outra coisa, deixa eu dar de dica. Uma dica que eu Bora. quero dar para os casais aqui, gente, nunca cutucada. Ah, se eu fosse não sei o quê, te garanto. Quem muito se ausenta, deixa de fazer falta. Quem muito. Gente, não vão cutucar, não. Vão ser bem objetivos mesmo. Fulano, eu tô sobrecarregada, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. Aí eu queria ver se você podia me ajudar fazendo isso, isso e isso. Ai, mas assim eu não posso. Não, me dá outra sugestão. Vamos tentar alinhar em conjunto aqui. O que que dá pra gente fazer para isso ficar melhor? Então, assim, essas dicas, assim, gente, vocês são uma equipe. É um ajudar o outro, né? Quantas vezes a gente vê o relacionamento, um tentando pegar o outro. Pegar o outro. Então, assim, competir com o outro, a gente fala, é a questão muito do ego, né? Às vezes, da gente, tá vendo? Vou deixar, ó, eu não vou falar que é meu aniversário hoje, ou Pra que é ver se ele aniversário do lembra. casamento, pra ver se ele lembra. Aí eu vou chegar, não vou contar hoje, amanhã eu vou chegar falando que você não me ama, porque você não lembra. Gente, te ajuda a te ajudar. Fala assim, fulano, meu aniversário é amanhã, hein? Nossa, imagino que você tá olhando alguma coisinha aí legal, né, pra gente fazer, ou, nossa, eu tava querendo ir jantar em tal lugar. Vamos ser mais objetivos como adulto. A criança que às vezes vai dar uma birra, vai ficar evitando.
Aí ela vai ficar no canto dela 2 dias, 3 dias sem conversar, né? Que é essa questão da comunicação. Então, assim, vamos ficar atentos no nosso lugar de adulto mesmo, né? Adulta. E a gente consegue perceber que se tem um adoecimento emocional da nossa criança, o relacionamento de adulto, ele, vou Não usar as flui. falas do meu pai, ele não vinga. Né? Ele Isso não aí. vai para um lugar assim de respeito, porque precisa de equilibrar, tem que estar aqui. O relacionamento de adultos, ele é de ombro a ombro, né? Ele é da fala. Quando você, né, citou a questão, né, da reclamação e vai para quase uma vingança, eu vou ficar uma semana de bico, eu vou ficar uma semana sem fazer isso, tal. Quando acontece alguma coisa, fala, olha, quando você vai para casa da sua mãe e fica esse tempo todo, eu me sinto abandonada. Vamos olhar para isso. O que que a gente pode equilibrar? Eu não consigo, é isso. Não, não tem mágica, não existe. E nós estamos aqui falando, você, nós já vivemos e temos relacionamentos, porém todo dia isso nos pede um posicionamento, nos pede um lugar de adulto. E quando você falou da criança, às vezes acontece comigo, eu sempre tenho isso, passo por um portal. Ivan Francisco fala a sua idade e lembra quem você é, a situação que você vive, porque não é a situação de algo que te aconteceu na infância, não. Essa situação é agora, só que isso te remete ao trauma e você não vai lidar com isso dessa forma agora, porque a gente também é roubado, porque esse corpo tem memória, né? Isso aqui tem essa carne nossa, ela é a mesma, ela só multiplica. Então, quando acontece algo conosco, a gente é tendencioso voltar naquele lugar e às vezes permitir relacionamentos que nos machucam, permitir que a carência ocupe o lugar do amor, que fiquemos em lugares onde não existe afeto. E viver sem afeto é o mesmo que estar dentro de uma casa fechada, sob a ação de um sol escaldante, onde você não respira, onde não flui. Aí é preciso abrir a janela, abrir a porta, equilibrar, porque o outro ele não vem te salvar, né? O outro vem para caminhar com você e às vezes você vai precisar de dar um passo e esperar que ele dê um passo menor, porque o sistema dele tinha outros valores. Lá eles trabalhavam muito e no seu sistema vocês estudavam muito. Então você vai ter uma conexão com o estudo mais e ele com o trabalho. E não tem nada de errado. Eu tenho que admirar aquela força que ele tem e ancorá-lo para que ele faça comigo alguns movimentos. Porque muitas vezes, né, doutora, as mulheres querem, né, até comigo, marcar horário para os maridos, para os filhos adultos. Aí eu já começo a entender, olha, a questão. E às vezes a gente escuta, né? Dá um jeitinho de arrumar um horário para ele, né? Ela quer negociar. E aí quem que faz isso, gente? É mãe de criança. É mãe que pede um médico para olhar assim, não, dá um jeitinho de olhar meu menino que tá com febre. Aí a gente volta para aquele lugar. Não, seu filho tem. Não, então o telefone dele é o meu telefone. Ele consegue agendar com a minha secretária, ou se tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu vou explicar. Mas esse lugar já não é seu mais, não. Nós precisamos de olhar para você às vezes. É, porque na questão, igual a gente fala, É, gente, o adulto, ele é adulto, por isso que fica leve. Porque o adulto quando a gente entende que são uma relação de 2 adultos, é uma construção em conjunto. Você não tem que implorar. Então, às vezes, a pessoa vira e fala assim: ah, mas aí eu vou falar, não adianta nada, ele não me ouve e tal. Então, gente, a gente precisa chegar e ter uma conversa séria com o outro, porque aí, né, eu acho que é um ponto muito importante, né, Ivan? Quando que não funciona mais, né? Então a gente fala assim, quando que a relação não tem mais jeito de funcionar e caminhar em conjunto e tudo mais? Quando o outro está completamente repetindo as questões infantis, às vezes a gente senta para tentar negociar e a pessoa está muito rígida em função daquilo. Igual isso, uma das coisas que eu lembro muito é: eu sou assim, se quiser, é assim que é. Aí você fala: gente, mas não quero. Mas é porque começa a não valer a pena para mim. O mesmo princípio, por exemplo, eu estou num trabalho, eu vou entrar e fazer um combinado com outro, né? Então eu vou virar e falar assim: ó, então vamos lá. Eu quero te contratar, eu pago um salário e você trabalha aqui de 9 da manhã às 5 da tarde, combinado? 2 horas de almoço e tal. Aí começa um dos dois a descumprir, então o empregador ele vai virar e parar de pagar seu salário. Aí você vai fazer o quê? Você vai chorar, você vai ficar triste. Não, você vai sentar com ele e falar: empregador, deixa eu te falar aqui. É porque lembra, a gente combinou, né, que é um salário pelo horário tal. Eu tô chegando bonitinho no meu horário e já tô cumprindo a minha parte, não é? Você tem percebido? Tem. Então, como que a gente vai fazer sobre esse alinhamento da parte sua em relação ao nosso combinado? Não, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir te pagar. Você vai continuar trabalhando ali, gente. Não faz nenhum nesse sentido. sentido. E vice-versa, tá? Às vezes ali o empregador contratou e tudo mais, combinou, e a pessoa começa a não ir. Ela falta, ela chega com 2 horas de atraso.
O empregador, ele vai desfazer aquele combinado, não é? Ele vai virar para o fulano, o que está acontecendo? Se puder alinhar, não, meu ônibus começou a vir mais tarde, então vamos alinhar aqui, aqui dá para a gente alinhar, ou nesse lugar eu não posso mesmo, que eu preciso disso, mas te agradeço demais. Por isso que eu falo até nessas desconstruções de parcerias, né? Que pode ser de sociedade, que pode ser de trabalho. Às vezes fala assim, não tá legal, porque não tá alinhado e os dois não estão funcionando muito bem. Aí a gente chega e faz esse combinado. Relacionamento afetivo, gente, é o mesmo princípio. Você chega para o outro, vocês estão alinhando um combinado. Por isso que é tão importante essas conversas difíceis, assim. Principalmente no início, nas conversas de alinhamento. Às vezes eu vou atender o pessoal lá que vai casar. E aí? Vamos lá para as perguntas. Vocês já conversaram? Vocês querem ter filhos? Não querem ter filhos? Vocês querem Dinheiro. dinheiro? Vai ser o quê? Vai ser dividido? Não vai ser dividido? Vai ser assim? Como que vai ser em relação à conta? Como que é em relação à dinâmica da família e tal? Gente, às vezes tem gente que não conversou nada. Eu falei, como que você vai casar sem conversar nada? Por quê que acontece isso, Ivan? Porque às vezes a pessoa ela repetiu, ela tá tão no automático de entender que a estrutura da relação dos pais é o certo, entre aspas ali, né? Que ela vai entrar repetindo a mesma coisa. O único movimento da vida dela é aquele. Então, assim, e a gente sempre fala, gente, são duas pessoas diferentes, com alinhamentos de culturas ali diferentes, que precisam negociar e ajudando o outro a te ajudar, né? Igual a gente fala do manual. Então, vocês percebem, na relação, igual a gente falou de irmãos, né? Na relação de família, todas as relações ali, você tem que sentar fulano, deixa eu te falar, é porque acho que está confundindo as posições aqui, né? Eu posso te ajudar nisso aqui mesmo e tal, mas ela tem que ser uma relação, igual a gente falou, de engrenagem. Adulto, gente, a relação ela é de engrenagem. A relação tóxica, gente, e normalmente ela não é tão simples assim. Não é a pessoa que vai chegar, ela vai ser tóxica, ela vai te obrigar a fazer as coisas. Normalmente você não, quando você tá dentro dela, você não tem muita percepção dela, não, porque às vezes ela vai entrar, igual a gente fala, normalmente ela tá associada muito mais à dor do que à manipulação. Então a pessoa vai virar e falar assim: ah, mas eu só fiz isso porque você fez isso. Não, mas eu só. Não, você não lembrou do meu aniversário, eu também não vou fazer nada no seu aniversário, não. E aí começa uma engrenagem de quem faz menos, quase que é uma competição de quem faz menos. E vão entrar essas manipulações por medo de perder, mas também por falta de autorresponsabilização. Então, quando a gente vai caminhando nesse sentido, né? Então fala assim, fulano, tá desproporcional. Eu falo muito assim, ó, eu tô num relacionamento, eu tenho dois caminhos. Às vezes as pessoas chegam assim, lá no consultório, não, eu vou continuar casado enquanto o filho tá pequeno, levar esse casamento ruim e tal. Aí eu brinco e falo assim, aqui a gente não tem esse caminho. Aqui a gente tem um caminho de fazer funcionar. Gente, não tem horário com ela não, ela é essa, tá? Eu sou dessas, tá? A gente não tem o caminho de ficar no mais ou menos aqui, falando que vai levar, empurrar com a barriga. A gente tem o caminho de fazer funcionar, porque se for dentro desse mesmo raciocínio, nós vamos sair dessa relação e vamos cair em outro relacionamento ruim. Ou a gente faz funcionar, investe na relação e puxa essa engrenagem e trabalha com outro, investir em você também, ou a gente sai dessa relação. Então, quando a gente vê, gente, porque né, dá murro em ponta de faca aí, você sozinha não vai conseguir levar se o outro não for infantil, se ele for infantil e se ele ficar nesse mesmo lugar, né, Ivan? Verdade. E quando você fala disso, né? Esse assunto é muito bom, né? Abre, né? Aí você estava falando daquela pessoa, né? Eu sou assim, eu sou assim. Se a gente discute, eu sou assim, eu falo assim, tá, continua sendo assim, mas eu quero te dar uma explicação. Eu vou te comparar, você é uma fruta, você é uma laranja. Eu sei da sua natureza, né? Você não vou te transformar em uma pera e uma maçã. Mas uma coisa eu quero te falar, sujeito. A sua casca pode ser mais fina, a laranja pode ter mais caldo, menos semente, então você pode sim olhar para isso. Dentro do que você tem, você pode. Agora, você deseja fazer isso? Porque eu não vou fazer isso por você. Eu vou acompanhar o seu processo, né? Porque eu sei da sua firmeza também, e às vezes eu escuto, ele é firme, mas ele é amoroso. Mas a gente tem que ter uma firmeza, porque essa firmeza também é para conosco. Porque nós somos pessoas que precisam disso, porque o outro às vezes precisa de lembrar nesse posicionamento. E quando as pessoas falam, eu estou nesse casamento há 30 anos, tá? Tudo bem, mas não é porque você está há 30 anos que você não está doente, não. Porque, mas e o que vai acontecendo com esse lugar de que você não tem uma emoção, de que você não é curado emocionalmente, mas você depende do outro, né? E às vezes, assim,
a gente nem acredita, né, nas dores, gente, que nós recebemos às vezes de lugares, de pessoas assim que a gente. Mas é isso mesmo que acontece, porque a gente tem que ir para o nosso lugar de terapeuta, mas a gente é humano, né? Que me desculpe a neutralidade, tá? Eu dou um lugar a ela, porém nosso corpo sente que é ali que a pessoa realmente ela está pedindo um socorro. É. E ali nós vamos acompanhar aquele movimento que ela vive, respeitando o tempo que ela consegue. Porque algumas vezes ela está tão rejeitada no sistema dela que ela tem uma migalha naquele lugar, mas ela já se sente vista e aquilo para ela passa a ser o suficiente. E ela vai achando que a vida dela é aquele lugar. E ela nem percebe, porque quanto mais emocionalmente eu dependo do outro, mais fraca eu estou dentro de mim, né, doutora? Isso, e é questão do merecimento mesmo, É. assim, né? Porque se eu entendo que eu não mereço, eu não me posiciono. Ô, gente, isso eu vou contar pra vocês que até eu, né, eu lembro ali na adolescência, eu tinha duas crenças que eu falo que eu fui mudando à medida que o tempo foi passando, assim. A primeira é que o óbvio não tem que ser dito. Eu ficava, gente, isso aqui é óbvio, É, claro que a pessoa tá percebendo e tal. é. Aí depois eu fui perceber uma vez, eu lembro que eu terminei um relacionamento, a pessoa, gente, mas pra mim tava ótimo esse O óbvio para relacionamento. você é uma coisa, para mim é outra, E né? aí a pessoa falou, pra mim tava ótimo. Cristine, você fala com a pessoa da próxima vez? Aí eu aprendi isso pra minha vida. Eu falei assim, eu preciso falar, porque pra mim o outro tava percebendo que tava ruim, e pra mim a relação de troca, ela era tão automática, assim, né? Era tão básica, e o outro lá não tava vendo que não tava tendo uma relação de troca. Então, primeira crença é essa, que o óbvio tem que ser dito, tá? E segunda é que eu preciso mostrar pro outro até onde o outro pode ir. E eu acho lindo quando eu lembro dessa fala do meu querido Guilherme, né? Quando você comunica, não é o que você fala, é o que o outro entendeu. O que que o outro está entendendo da sua fala? Qual é a clareza? Gente, relacionar dá trabalho. Viver dá trabalho. Não vão romantizar que não vai dar certo, né? Todo dia tem uma demanda, tem um lugar, e o olhar para o relacionamento, ele precisa passar por um lugar de concordância com o que eu consigo e o que o outro consegue também. Porque espremer limão seco não dá certo, né, doutora? Não vai sair o caldo. Eu preciso de buscar um movimento que me dê um lugar também de entendimento, de acolhimento, porque muitos movimentos da vida, eles são por um tempo, não é? Eu falo muito isso, eu brinco assim aqui, esse balaio de gato, você está quantos anos? Ah, então não pensa que semana que vem está pronto, não, eu não vou deixar você iludido, não vai ser desse jeito. Nós vamos olhar para isso nesse momento com o que você consegue, direciono você para quem pode te acompanhar, aqui comigo esse tempo, porém, meu caro e minha cara, você vai continuar atuando no que eu estou fazendo lá na sua vida, nas suas conversas. Aqui é um encontro, mas eu não estou com você lá fora. Você tem que continuar olhando para o que é nesse momento importante para você, porque eu não sei o que você dá valor no seu relacionamento. Você é que sabe o que prioriza. Então, fale para o seu companheiro, para o seu companheiro, olha, isso para mim é muito importante. Isso me remete a isso. Ah, não. Eu falo, gente, o básico, o óbvio, ele tem que ser falado. E eu acho que quando a gente fica nesse lugar, a solução chega, né, doutora? Sem nenhuma dúvida, tá, gente? Por isso que a gente fala assim, né, Ivan? É porque os olhos só veem aquilo que a mente está pronta para enxergar. Uhum. Se a gente não está pronto ainda, eu falo que a gente vai mudando, por isso que é uma aprendizagem infinita, né, Ivan? Por isso que Gerúndio eterno. não, é gerúndio eterno aqui. Mas é tão legal, porque a gente vai passando para a próxima fase. Então, Uhum. você falou assim, gente, sabe, dá um exemplo assim, né? A gente vê aquele filme, quando você é criança, às vezes adolescente e tal, aí depois você passa aquela situação, você lembra do filme dele 3 anos, ou você vê o filme de novo e fala, gente, eu não entendi nada desse filme. Aí você assiste, você fala, não, que legal, isso aqui é legal. Até nosso podcast, vou te contar, às vezes algumas pessoas a princípio vão assistir e falar assim, não, mas isso aqui não é Ó, assim e tal. não, Dali que a pouco, isso. é porque eles são terapeutas, É, então é assim, não funciona desse jeito. Gente, aí a gente passa para a próxima fase. Aí, às vezes, você sai do relacionamento, eu tô no relacionamento tóxico. Aí você sai daquele relacionamento, na hora que você vê, você entrou em outro. Aí você falou, opa, já tem alguma coisa aqui, já repetição. tem que me ligar um alerta. Então, eu repeti a escolha e eu tô repetindo a estrutura de relacionamento. Pode ser que eu tenha alguma responsabilidade nisso aqui, porque normalmente normalmente a gente vai ter uma visão assim mais clara no segundo, quando as mesmas coisas É. começam a acontecer. E às vezes em outras áreas da vida, porque eu falei, normalmente, quando você tá num relacionamento tóxico, gente, você tá em outras relações tóxicas.
Muito Sempre um dificilmente todo. você tá num relacionamento com seu marido, namorado e tal, e vice-versa, e não tá num profissional, não com sua família. Normalmente não acontece, tá? Então, aí a gente começa a ver e fala assim, realmente eu vou ter que dar uma olhada pra mim aqui, tá? E quando eu olho nisso, porque a gente falou, a pergunta é por que que eu tô e a pergunta é por que que eu me mantenho nesse relacionamento tóxico. Não adianta a gente sair disso, a gente vai repetir. Então a gente vai entrar, entender, elaborar, falar assim, ó, o que que é a questão? Vai crescendo, vai elaborando. A mente vai passar para as próximas etapas aí. E aí você vai ter mais firmeza, você vai entender o que que é o medo da rejeição, né? Às vezes, na infância a gente foi rejeitado, às vezes uma questão familiar mesmo, às vezes a estrutura era de muita briga dentro da casa, então a pessoa começa a entender que briga é quando você está dando atenção para o outro. Então ela confunde algumas questões porque você vê isso dentro de casa e acredita que essa é a realidade das relações funcionais. A referência. É a referência. Então, por isso que a gente, quando você vai trabalhar na autorresponsabilização, entendendo o seu lugar ali, entendendo o que que é uma relação de adulto que é aprendida, igual ser mãe, ser pai, é aprendido. A gente vai virar e falar assim, a gente não sei fazer isso que não. Às vezes a gente, psicólogo, gente, quando você tem, às vezes você tá com o filho ali, às vezes numa situação de relacionamento, fala assim, "Eu acho que eu tô errando nisso aqui. Deixa eu entender aqui qual que é a visão. Isso aqui, né, de outras pessoas e tal. Nossa, gostei muito, dá pra fazer isso aqui. Sobre a comunicação, tanto que a gente tem muitos podcasts pela frente aí, tá, Muitos, Ivan? muitos, muitos. Temos Um muito ano de tema. transformação. E, ô, gente, e até anota aí pra gente, né? Dá sugestão pra gente de tema que vocês querem assistir. E se vocês se reconhecerem em algum desses pontos aí, tá? Do relacionamento, se é um relacionamento tóxico, se alguma coisa fez uma virada de chave aí na vida de vocês, tá? Anota aí que a gente quer muito saber. Isso, e é tão importante a gente entender que esse amor sem consciência, ele vai te levar para tanta repetição. Ele não vai te transformar. Ele vai levar você para repetição, porque você não tem consciência de tudo aquilo que você viveu, está vivendo e está permitindo viver. Então, aqui, essa conversa nossa, esse lugar que nós estamos, também é sobre nossa família, sobre nós, sobre relacionamentos. Nós não nos colocamos nos lugares de semideuses e semideusas, porque nós somos humanos. E eu falo muito isso. Um bom terapeuta, um bom psicólogo também é aquele que já foi ferido, né? No É. outro podcast falamos aqui da dor, de perder filhos. Então, nós também atendemos com a nossa dor. Porém, essa dor transforma em remédio. Foi uma decisão nossa, né? Cuidar, curar o mundo, né? A gente vê que o adoecimento ele tem realmente chegado num lugar de destaque, de onde as pessoas estão perdidas porque elas não ficam mais na presença e elas terceirizam muitas coisas, né? A gente vê que o outro quer carrega para mim, faça isso para mim no sentido emocional e isso fica pesado e o relacionamento ele fica disfuncional e quando a gente vê a gente está tão adoecido que são duas pessoas adoecidas convivendo em um lar adoecido com filhos adoecidos, porque escorre igual cachoeira, né? O adoecimento vai para o sistema. Então, por isso é tão importante, às vezes, falar assim: nossa, eu não consigo ainda, não, mas os meus filhos precisam de uma referência de postura. Eu preciso olhar para essa questão que é minha e liberá-los de adoecer emocionalmente por mim. Eu penso muito que a nossa autorresponsabilidade também nos leva para um lugar de um relacionamento mais maduro. E olha que eu tenho que aprender todo dia, porque a gente vivo está aprendendo. E quem está vivo tem pressa. Então vamos aprender, gente. Não, é o vigiar, gente, é vigiar diariamente, tá? Para finalizar, o Ivan, eu queria muito deixar com essa frase aqui, né, da gente, que o amor sem consciência, gente, ele sustenta a repetição e não a transformação. Então, o primeiro ponto e mais importante aqui, né, Ivan, é a consciência, é a autorresponsabilização, tá? E a aprendizagem, que é o que acontece com a gente aqui todos os dias, né, Ivan? Isso. Nossa, foi bom demais. Mais um Nó, podcast, assim, muito, então. muito, obrigado. E eu falo que é um aprendizado também. Quando você fala desse lugar, eu falo: romper vínculos não é abandonar, é você olhar para um destino mais leve. Isso Ó, mesmo. né? Então, esse nosso encontro hoje também foi para nossa alma, para o nosso caminho, para nos sustentarmos no que nós fazemos, porque um terapeuta também precisa de estar sempre se curando, porque as demandas sempre chegam e nós precisamos de estar mais atentos às mudanças, né? Porém, o que a gente falou aqui hoje é desse lugar de nunca mais a permissão, no sentido de, com consciência, permitirmos ficarmos em
em relacionamentos tóxicos. Eu já tenho uma consciência e consciência e autonomia. Isso mesmo, Ivan. Gente, obrigada. A gente adorou vocês aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Isso aí. Ora!